Olá, queridos alunos, animados para a aula de hoje? Então, vamos começar a nossa aula do dia 16 de setembro. Então, vamos começar a aula de hoje. Então, vamos observar nosso calendário. Hoje é dia 16, quinta-feira do mês de setembro do ano de 2021. E como nós já havíamos combinado, hoje a professora vai fazer todas as explicações da aula de quinta e de sexta-feira também, para que amanhã, sexta-feira, dia 17, vocês recebam as aulas de educação física com a professora Luciane. Combinado? E quem se lembra qual é a história que nós estamos estudando essa semana? O Conto de Fadas da Cinderela. E aí, vocês estão gostando? Bom, a professora está gostando bastante, porque eu gosto muito dessa história. É uma história muito legal. E também, nós vamos estudar na nossa aula de hoje o conto moderno da Cinderela. Vocês já conhecem? Já ouviram falar? Bom, quem não conhece vai conhecer o conto moderno da Cinderela. Bom, então vamos fazer a leitura do conto. Acompanhe aí junto com a professora. Leia o conto de fadas moderno da Cinderela. Então aqui nós temos o título, Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitadinha passava. Mas no dia do grande baile, no castelo do príncipe, uma senhora com jeito meio apalermado apareceu. Disse que era sua fada madrinha. E não é que era mesmo? Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina usava num lindo vestido. Com outro gesto, transformou a abóbora numa carruagem e os camundongos em cavalos. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo e espalha mais sujeira também. Lá se foi ela, dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas todas que todo mundo já sabe. Só que, ainda no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. O vestido ficou de novo esfarrapado. Os cavalos viraram camundongos e a carruagem, bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento ou se a varinha não era de boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora, nem ficou sendo totalmente carruagem. Passou a ser uma aboboragem ou uma carróbora. A Cinderela resolveu que não ia mais voltar para casa. E como o príncipe dançava muito mal, pisando a toda hora nos seus pés, resolveu que também não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando por ali mesmo, numa casinha à beira da estrada. E nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora. Bom, e aí, gostaram da história? Muito legal, na verdade? Bem diferente da história que nós conhecemos, né?
Nós lemos e conhecemos a história da Cinderela, né? O conto de fadas da Cinderela, que a professora fez a leitura ontem, na verdade. Nós fizemos a leitura, fizemos as atividades. Bom, esse conto de fadas moderno da Cinderela foi muito legal, eu gostei bastante. E ele é muito diferente, na verdade. Ele conta a história de uma forma muito engraçada, na verdade. Acontece tudo que acontece no conto de fadas, mas ele termina de uma forma diferente. Na verdade, a carruagem, ela não voltou a ser nem abóbora e nem carruagem, né? Ela passou a ser a aboboragem ou uma carróbora, né? A Cinderela não se casou com o príncipe e também nem voltou para ficar com a sua madrasta. Ela ficou ali mesmo na beira da estrada, na verdade. Ela ficou por ali, numa casinha à beira da estrada e nunca mais passou fome. Por quê? Porque ela pôde comer todos os dias. Olha aqui, ó, ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora. E aí, vocês gostam de abóbora? Bom, a professora gosta, eu gosto muito. E você? Bom, vocês gostaram da história? Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. E a atividade para vocês fazerem, vocês vão fazer no caderno. Faça uma ilustração do conto moderno da Cinderela em seu caderno. Então você vai ter a oportunidade de ilustrar esse conto tão legal, né? Que nós fizemos a leitura hoje lá no seu caderno, usando toda a sua criatividade, combinado? E aqui nós temos algumas questões para pensar. Primeiro, você gostou do conto moderno da Cinderela? Para vocês pensarem aí um pouquinho. Esse conto, ele é igual ou diferente do conto de fadas que conhecemos? Diferente, na verdade? Bem diferente, né? Tem algumas coisas parecidas, né? Mas também tem muitas coisas diferentes. O que acontece com a Cinderela no conto moderno? Ela terminou igual lá no conto de fadas, se casando com o príncipe? Não, né? Ela ficou lá na beira da estrada, resolveu que não ia se casar com o príncipe nem ficar com a madrasta, que ela ficaria sozinha comendo somente abóbora. No final, a história termina da mesma forma que no conto de fadas? Com certeza não, né? Terminou bem diferente. Bom, e na atividade que vocês vão receber, é essa daqui, ó. Para compreender o texto. No número 1 diz o seguinte: Cinderela era maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Quais eram os serviços feitos por Cinderela? Então, vocês vão poder voltar lá no texto, volta lá na história, pode reler novamente, tá? Para vocês conseguirem encontrar a resposta, certo? Número 2. Por que à meia-noite a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? Também vocês podem voltar lá no texto, né? Porque lá no texto tem aquela parte que fala, né? Se não sabia se a fada era novata nessa história de magia ou se a varinha era falsificada. Vocês podem voltar lá, reler novamente para registrar a resposta. Número 3. Por que Cinderela nunca mais passou fome? Tá lá no finalzinho da história, né? Podem voltar lá novamente, reler para registrar a resposta do número 3. E no número 4 diz o seguinte: que frase descreve características de personagens e objetos de conto de fadas moderna? Então, isso aqui é conforme a história que nós lemos, né, da Cinderela. A fada é uma senhora tola que não faz as coisas direito. Ou a fada, ela é uma senhora bondosa, gentil e amável. Bom, nós vamos ter que marcar a característica do conto de fadas moderno. Então, essa fada aqui, ó, bondosa e gentil, é do conto de fadas. A que nós vamos marcar é a primeira, porque fala do conto de fadas moderno, que diz que ela é uma senhora tola que não faz as coisas direito, certo? Na segunda questão, o príncipe é bonito,
valente, perfeito em todas as coisas que fazem. Seguindo aí, o príncipe não sabe dançar e pisa nos pés da princesa. Então, esse aqui está de acordo com o conto de fadas moderno, certo? Agora a última eu vou deixar para vocês pensarem. A varinha mágica é falsificada ou de marca ruim? A varinha mágica funciona perfeitamente com apenas um toque. Então, qual que está de acordo com as características do conto de fadas moderno? Número 5. Compare o final dos dois contos. O que acontece com a Cinderela? Então, você pode colocar primeiro o que acontece com ela lá no conto de fadas moderno. Como que ela termina? Ou, aliás, corrigindo, pessoal. Primeiro, vocês podem colocar o que acontece com a Cinderela lá no conto de fadas. Como que ela termina, né? Aí vocês podem colocar aqui, ó, conto de fadas. A Cinderela termina como? Ela se casa com o príncipe e vive feliz para sempre, não é verdade? Aí vocês podem colocar conto de fadas moderno. Aí você vai escrever como que a Cinderela terminou no conto de fadas moderno. Combinado? Seguindo aí com a nossa atividade, vocês vão receber na atividade de matemática uma questão sobre números ordinais. Então, vamos fazer a leitura aqui. Os números ordinais são usados para indicar ordem, posição ou lugar. Observe a fila da bilheteria para comprar o ingresso para o filme da Cinderela. Olha que legal, né? Então, aqui vocês podem observar que tem a bilheteria e tem o nome, né, das pessoas, né, que estão aí na fila. Aí vocês vão observar e responder. O Flávio, ele é o primeiro, segundo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o segundo da fila, representando com números ordinais, tá? Vocês podem colocar o número 2 e o símbolo do número ordinal, que é aquela bolinha, não se esqueçam. E assim por diante, vocês vão observando. A Anitta é, Inês é A. Então, vocês vão observar a Anitta, vocês vão contar qual que é a posição dela e por último da Inês. Número 2. Escreva o nome e marque um X na criança que está em primeiro lugar na fila. Então, você vai escrever o nome dela aqui e vai lá na atividade, lá onde está o primeiro e marca um X. Número 3. Escreva o nome e pinte de azul a roupa da criança que está em quinto lugar da fila. Então, vocês vão escrever, vocês vão descobrir, né, quem é o quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vou escrever o nome dele aqui no número 13 e pintar de azul a roupa da criança, certo? E seguindo com a nossa aula, na nossa atividade de ciências, vocês vão receber uma cruzadinha da higiene. Olha que legal. Observe os desenhos abaixo e responda. Então, vocês vão observar o desenho para responder cada uma das questões. Número 1, o Zezinho, ele está escovando o quê? Os dentes. Então, vocês vão escrever dentes. 2, para dormir, devemos trocar de roupa. Número 3, Beth está cortando as unhas. Aninha vai almoçar. Antes, ela precisa lavar as mãos. Então, vocês vão escrever aqui todas as respostas. E em seguida, vocês vão preencher a cruzadinha de acordo com as respostas acima. No número 1 aqui, ó, o Zezinho não está escovando os dentes, aí vocês não escreveram dentes, vocês vão vir aqui, no número 1, escrever dentes. Número 2, para dormir devemos trocar de roupa. Vocês não escreveram roupa? Então, vocês vão vir aqui e escrever roupa e assim por diante, vão observando as respostas e preenchendo a cruzadinha. Combinado? E já na nossa atividade lá do dia 17 de setembro, vocês vão fazer um reconto, olha aqui, ó. Lembrando de nossos estudos sobre o conto de fadas moderno. Então, esse aqui vai ser o conto de fadas moderno da Cinderela, que conta a história de uma forma diferente da história que conhecemos. Faça agora uma reescrita
com suas palavras desse conto moderno da Cinderela. Lembrando que temos de organizar a história com início, meio e fim. Então, vocês podem voltar lá na história, reler novamente, né? Para vocês relembrarem a história e vir escrever o título. Não podem se esquecer, tá? Que tem que ter o título, Cinderela. E aí vocês vão contar com as palavras de vocês, da forma que vocês entenderam o conto de fadas moderno da Cinderela. Combinado? E depois que vocês terminarem, vocês podem fazer um colorido aqui, ó, no desenho aqui que a professora colocou da Cinderela. Um colorido bem caprichado, certo? E continuando aí, vocês vão fazer na atividade de matemática o calendário. Preencha o calendário do mês de setembro e responda às questões. Então, aqui, vocês vão preencher com os números do dia do mês, certo? Vocês podem observar no calendário, né, no nosso calendário, que o dia 1º de setembro começou lá na quarta-feira. Então, você vai deixar o domingo, segunda e terça em branco. Vai lá na quarta e coloca dia 1º. E assim por diante, vocês vão escrevendo, né? 1, 2, 3, 4, até o dia 30, que vai ficar na quinta-feira. Certo? Combinado? Vocês podem observar nesse calendário e começar aqui a registrar o dia 1º, quarta-feira, e assim por diante. 2, 3, 4, até o dia 30. E em seguida responder as questões. Lá na letra A, quantos dias tem o mês de setembro? Fácil, né? A professora acabou de falar, né? Letra B, em que dia da semana é o dia 7 de setembro? Então, após você preencher o calendário, você vai lá, acha o dia 7, acha o dia da semana e escreve aqui na letra B. Letra C, pinte de vermelho os domingos. Então, você vai preencher, aliás, você vai pintar de vermelho todos os domingos. E contar, né? São quantos domingos? Vocês vão contar. E registrar aqui o número. Lá na letra E, são quantas semanas completas? Então, vocês vão observar, depois que vocês preencherem o calendário, vocês vão observar as semanas completas. Essa semana aqui está completa? Não, então vocês não vão contar. Vocês vão contar somente as completas. Ó, essa está. 1, 2, 3. Essa aqui também não está completa. Então, já deu para vocês descobrirem a resposta. Não é verdade? Qualquer dúvida, pode enviar mensagem para a professora, certo? Eu espero as fotos das atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.